Bem-vindos ao podcast da Haberfeld. Somos uma empresa de gestão, marketing e coworking para médicos. Olá pessoal, meu nome é Felipe Haberfeld, estou aqui para falar com vocês no podcast para médicos da Haberfeld. Nós trazemos nesse podcast diversas informações que o médico pode usar no seu dia a dia, no entanto nós sabemos que vários pacientes também vão ouvir. Então estamos começando hoje uma coleção de entrevistas com especialistas em diversas áreas. Vamos falar desde temas médicos, mas vamos falar também de temas que são para a sua carreira médica. Oratória, comunicação, gestão financeira, vamos falar sobre diversos temas. Lembrando que esse podcast é um bate-papo e não é uma recomendação médica. Se você acha que tem qualquer condição que for dita aqui, busque o seu médico para a orientação correta, certo? Então esse podcast foi feito pela Haberfeld, coworking para médicos, onde nós dividimos espaço de diversos médicos para que eles tenham um consultório de altíssima qualidade, pagando aquele preço especial para entrar conosco. Hoje recebemos aqui a doutora Maria Isabel Miguel, uma hematologista super capacitada com diversas formações, para falar com vocês um pouquinho sobre o universo da hematologia e sobre anemia. Se você tem uma pessoa que sofre de anemia ou de alguma condição hematológica, comenta, mostre esse podcast para ela, vem aqui nos comentários, fale sobre a sua condição, vai ser muito especial te receber e saber um pouco mais sobre você. Olá Maria Isabel, se apresenta pessoal, por favor. Olá Felipe, olá a todos. Meu nome é Maria Isabel Miguel, sou médica hematologista e hemoterapeuta. Queria agradecer o convite de estar aqui hoje realmente para conversar sobre temas muito importantes e frequentes no dia a dia, tanto de nós hematologistas quanto de médicos clínicos de forma em geral. Assim, muita gente não entende o que o hematologista faz. O pessoal sabe que o médico trata do sangue, mas não sabe que hematologista é o médico responsável por tratar do sangue. Sim. Não sei, já aconteceu alguma vez de gente no seu consultório errado? Eu inclusive já recebi paciente, ela chegou e falou assim, não, já me encaminharam para um cardiologista, para um reumato e para a senhora. A senhora é o quê mesmo? Eu falei, não, eu sou hematologista. E a senhora trata o quê mesmo? Eu falei, gente, assim, acho que nenhuma informação foi passada, de forma correta. Mas sim, nós hematologistas tratamos, das diversas condições e doenças que afetam, o sangue de forma em geral. Mas sempre tem essa dúvida, assim, do que o hematologista faz e de quais doenças, ele consegue ajudar o tratamento, e acompanhar. Eu, como neurologista, sofro muito com nefrologista e urologista. Sempre confundem. Já entra sim, falando meu rim sim. tá ruim, coisas assim, sabe? O paciente fala desse jeito bem coloquial. Acontece direto isso. Então, assim, falando de hematologia, a gente tem um monte de condição que aparece no imaginário do paciente. Mas eu acho que a condição mais prevalente, realmente, sejam as anemias. Sim. E aí, o que são as anemias, assim, para o público leigo que está ouvindo esse podcast, entender, eu tenho que buscar um médico, eu tenho que buscar um hematologista. Quando que tem que fazer isso? O que é anemia? Como é que funciona isso? Então, começando, a anemia é uma condição em que ocorre a redução dos glóbulos vermelhos, E com essa redução dos glóbulos vermelhos, acaba diminuindo a capacidade de transporte de oxigênio para as diversas células e tecidos do organismo. Então, assim, eu costumo dizer que a anemia não é um diagnóstico em si, mas é uma condição, é uma apresentação de uma condição de base já existente, Muitas vezes a anemia é a ponta de um iceberg de um problema que está ali que a gente precisa identificar e tratar. E é realmente muito comum, é muito prevalente, Não tem uma idade, a anemia pode ocorrer em crianças, em adultos jovens, em idosos, então é algo que a gente tem que ficar de olho, sim. Eu já vi algumas vezes o paciente chegar e falar assim, eu tô cansado, eu acho que pode ser anemia, hoje em dia, até é bastante comum a gente escutar essa queixa, até a rotina está cada vez mais atribulada, tem gente que emenda trabalho numa faculdade, numa atividade física, cuidar de casa, cuidar da família, então realmente, eu ando muito cansado, eu ando com muito sono, são sintomas que podem aparecer, Eu costumo falar para os pacientes que a anemia não tem um sintoma específico da anemia, mas realmente os mais prevalentes são cansaço excessivo, sonolência, pode ter tontura, algumas mulheres, principalmente as mulheres se queixam muito, às vezes, de queda de cabelo, quebra de unha, e tem até sintomas mais graves, como realmente dor no peito, falta de ar. Assim, os sintomas são diversos e a gravidade dos sintomas vai depender principalmente do grau da anemia e de quanto tempo a pessoa está com aquela anemia, Então, não existe um sintoma específico, Entendi. Tem algum paciente, assim, alguma história de anemia que te marcou?
Porque eu lembro, por exemplo, eu quando estava durante a graduação, eu vi um caso de mielofibrose. Então, gente, mielofibrose é quando a medula não está ali mais conseguindo produzir, desculpa se eu cometer algum erro técnico dessa parte, mas não está conseguindo produzir ali aquelas células vermelhas, né, que carregam o oxigênio, conforme a Maria Isabel falou, e essa paciente tinha uma anemia, assim, o normal de hemoglobina é quanto, mulher? 12, né? A gente falando de adultos para mulheres, né, sem ser gestantes, a gente considera uma hemoglobina acima de 12. Ela tinha 5, essa paciente, Sim. E aí ela subia escada, ficava cansada e tudo mais, ela nunca tinha buscado médico. Quando foi ao médico de família, o médico de família falou assim, vamos fazer um examezinho de sangue para ver como é que tá, e veio a hemoglobina de 5. O médico de família ficou pálido e falou assim, não, eu acho que tem que buscar um hematologista. Assim, realmente, né, a anemia não precisa chegar nesse ponto, né, de 5 para a pessoa apresentar sintomas. Claro que isso é muito subjetivo, né, de cada paciente. Então, assim, às vezes o paciente não apresenta nenhuma anemia tão laboratorialmente, né, exuberante como essa, mas para aquele paciente aquela sintomatologia é muito importante, porque é a rotina dele, é o dia a dia dele. Mas voltando, acho que é um caso até um pouco mais comum, né, e corriqueiro, digamos assim, são muitas mulheres adultas, jovens, assim, que tem essa específica, que era uma mulher que trabalhava, ia na academia e começou a perceber que ela não estava conseguindo manter o dia a dia dela. E aí, conversando com ela, tentando entender, porque, né, acho que assim, como médico, acho que é sempre importante a gente colher uma boa história clínica, né, velha e boa anamnese é fundamental. Nós, hematologistas, adoramos uma história clínica, um exame antigo, então, principalmente. Mas entender, então, assim, eu peguei o exame dela, né, dei uma olhada e ela tinha uma deficiência de ferro. Então, entender da onde, ou uma baixa ingesta, ou se ela tá sangrando. E, como é que é o seu fluxo menstrual? Ela, normal. Falei, mas o que é o normal? Porque muitas vezes a gente não é o normal para ela, que realmente, né, desde a primeira menstruação dela é o normal dela, mas não é o considerado, né, normal. Então acaba que ela acaba perdendo mais sangue do que ela consegue repor de forma, né, da ingesta. Então aí a gente tenta conciliar, falei, olha, vamos conversar com a sua gineco, ver se a gente tem alguma forma de tentar reduzir esse fluxo menstrual, porque a gente pode repor ferro, mas enquanto você estiver perdendo, esse ferro não vai se manter. E realmente, assim, foi uma mudança na vida dela, porque a deficiência de ferro em si, muitos pacientes não precisam nem ter anemia, né? A deficiência de ferro gera muitos sintomas. E como eu falei, né, mulheres, às vezes, um pouco mais ligadas à questão estética, então repara muito queda de cabelo, unha quebradiça, além, claro, do cansaço, dessa falta, né, de disposição para fazer a academia que ela gostava, de trabalhar, enfim, cuidar de casa, cuidar da família e, né, toda aquela história que a gente já conhece. Então ela, depois que a gente começou essa reposição, que ela ajustou essa questão com a gineco, realmente ela viu, nossa, tem uma vida, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente sempre entender caso a caso, né? Individualizar cada um, mas isso é algo bem frequente. Era mioma submucosa que causava sangramento? Ela até tinha, assim, às vezes não tem nenhuma causa, né, anatômica, ela em si. Se eu não me engano, acho que ela não tinha nada anatômico. Tinha um fluxo aumentado, mas resolveu, ela começou um contraceptivo, ela colocou um DIU de hormônio e que realmente resolveu essa questão do fluxo dela. É bom, né, quando a gente consegue resolver o caso do paciente assim, né? É ótimo. É claro que, assim, nem todo paciente costuma ler um livro, né, chega ali bonitinho, mas com o tempo a gente vai ajustando. Eu acho que o mais importante, na verdade, é ajudar o paciente a resolver essa queixa dele, porque realmente não ter, né, disposição para fazer nada no dia a dia atrapalha em tudo. E na sua prática ali do consultório, do dia a dia, né, o hematologista me parece um médico que precisa muito do exame complementar. Sim. Você, por exemplo, se fosse trabalhar no interior, algum lugar com menos exames complementares, iria atrapalhar a sua vida? Você já pensou nessa possibilidade? Como é que funciona assim para ti hoje? Não, pra gente identificar a anemia, a gente precisa, né, de um hemograma completo, onde a gente vai visualizar a queda da hemoglobina ou do hematócrito. Mas aí a gente está identificando a anemia. Para a gente identificar a causa da anemia, são necessários outros exames complementares, seja de sangue, às vezes até mesmo imagem. Então, sim, talvez num lugar onde tenha menos recurso, isso possa atrapalhar um pouco. Pensando assim, a gente tem colegas que escutam a gente que são do interior do estado, do interior do Brasil, e muitos deles falam assim, cara, a hematologia no interior é muito difícil de ser feita. Porque a gente depende, às vezes, de alguns laboratórios, né? Tem algumas questões que envolvem, né, exame genético, então envolve realmente ter um recurso, né, melhor, assim. Então, talvez tenha uma certa dificuldade, né, no interior de chegar a certos diagnósticos, mas
Não sei se seria impossível, mas talvez mais difícil. Entendi. Eu lembro do Carmelo, professor lá da Estácia, ele falava o seguinte: me dá uma gota do seu sangue. Te deu o diagnóstico. Sim, a morfologia da célula fala muito pra gente, né? Não só das hemácias, mas dos leucócitos, das plaquetas. A gente consegue, né, através de morfologia, identificar, né? Às vezes a hemácia tá menorzinha, mas na maioria dos casos a gente precisa de um exame complementar para ajudar. E para confirmar também, né? Pra gente ter aquela segurança de tratar realmente o que tá causando. Perfeito. Hoje, como é que é assim, a principal dor dos seus pacientes? Porque, por exemplo, vamos falar dos meus pacientes, né? Eu trato muita cefaleia, muita dor de cabeça. Um ou outro caso de epilepsia, etc. Eu não sei, assim, se tem algum padrão dos seus pacientes. Porque o que eu vejo é que o consultório é 50% uma doença, o resto vai diminuindo com o passar do tempo, uma coisa ou outra. Mas assim, hoje você tem essa visão, esse padrão no seu consultório, na sua vida, na sua prática? Tenho, assim, eu acho que o paciente, na verdade, ele chega muito falando: nossa, doutora, eu tô muito cansada, nada melhora, eu tô me alimentando bem, eu tô dormindo bem, mas nada melhora. E muitas vezes, né, familiares, conhecidos não conseguem entender muito bem o cansaço que ele tem, essa queixa que ele tem. Então é algo bem frequente, algo assim: ninguém consegue resolver o que eu tenho, ninguém consegue resolver essa minha indisposição, esse meu cansaço, essa minha sonolência, tá me atrapalhando, né, na faculdade, no trabalho, na escola. Então é algo assim frequente. Como eu falei, não tem nenhum sintoma específico, normalmente é um conjunto de manifestações que a gente resume ali que é um sinal de uma anemia, né? Uma coisa que eu percebo do hemato é que é muito difícil explicar as doenças para o paciente. Né? É um pouco. Eu tento, né, explicar, se ele não entendeu, a gente volta, tento mostrar imagens, mas assim, é um pouco porque às vezes a gente fala de células, falam de coisas que não são tão palpáveis. São visíveis, né? Exatamente. Igual assim, explicar para o paciente que sangramento não é só o sangue que a gente vê, então podem ter sangramentos que o paciente pode estar sangrando e ele não tá vendo. Isso é difícil às vezes. Mas eu não vejo sangue em lugar nenhum. Falei, então, mas pode estar acontecendo. Então, assim, mas com o tempo, normalmente não vai ser, talvez numa primeira consulta, ele não vai sair entendendo tudo, mas o objetivo sempre é tentar tirar todas as dúvidas. Mas eu até falo, se ficar com alguma dúvida em casa, traz na próxima consulta, anota, conversa com alguém, traz alguém, se você quer que eu explique novamente, não tem problema. Mas sim, a maioria das vezes tem uma certa dificuldade da gente passar o que... Eu acho que assim, a anemia parece às vezes uma fumaça que um incêndio é uma outra coisa aleatória. Sim, exatamente. Como eu falei, às vezes é a ponta do iceberg de uma coisa que tá ali por trás. Então a gente tem que identificar, né? Nem toda anemia a gente trata com ferro, uma coisa muito comum. O paciente chega, eu tomei ferro, minha anemia não melhorou. Mas sim, tem que ver realmente se a sua anemia é por uma deficiência de ferro. Se não for, não vai melhorar, não vai resolver, né? Então, existem diversas causas para uma anemia e cada tratamento é um tratamento, né? Então, não é só ferro que vai melhorar a anemia. Perfeito. Se você está aqui no nosso podcast, da doutora Maria Isabel, e está meio perdido, chegou agora. Gente, esse podcast a gente está falando sobre a anemia, sobre o papel do hematologista, sobre os desafios que o hematologista tem na sua prática. E a doutora Maria Isabel está dizendo aqui para nós diversas histórias, diversos aspectos da anemia. E ela acabou de falar aqui que nem toda anemia a gente trata com ferro, né? Sim. Com certeza, né? Como eu falei, novamente, né? A anemia, eu costumo explicar para os pacientes que não é bem um diagnóstico. Ela é uma manifestação de uma condição de base existente. Então, assim, o paciente pode apresentar anemia por diversas causas, realmente. A mais comum é a anemia ferropriva, né? Que a gente fala que é pela deficiência do ferro. Seja por uma baixa ingesta ou por algum sangramento presente. Mas existem diversas outras, né, doenças. Então, seja anemia carencial por deficiência de vitamina B12, por exemplo, ou ácido fólico, anemias associadas a doenças da tireoide, a problemas renais, a problemas hepáticos, anemias causadas por certos medicamentos, por exemplo, que podem ou interferir na absorção, né, dessas vitaminas ou agir, né, diretamente, né, na fábrica na fábrica do sangue. Eu costumo falar para os pacientes, né, que a medula óssea, que também é outro assunto que às vezes fica um pouco nebuloso para os pacientes. Confunde com a medula, né? Confunde com a medula espinhal, exatamente. São diferentes. Então, a medula óssea realmente é essa fábrica, de uma forma, né, direta, é uma fábrica, né, do sangue. Então, tem condições que afetam diretamente a medula óssea, que podem levar a uma anemia. Então, assim, realmente, as causas são diversas, por isso que cada tratamento é individualizado para a sua causa. Então, como eu falei, não adianta
prescrever ferro para todo mundo, que não vai melhorar a anemia, né? Sim, exatamente, né? Falou aí de uma que é bem comum dos bariátricos, hoje a gente está tendo muito paciente bariátrico, né? Sim, exatamente. É muito comum, é muito frequente, o paciente chega, não, realizei uma cirurgia bariátrica às vezes há 10, 15 anos, e tem essa dificuldade, né, dependendo até do tipo da cirurgia que foi feita, mas essa dificuldade em absorção dos nutrientes, então isso é bastante frequente hoje em dia. Na sua prática isso é comum no consultório? É muito assim? comum, muito comum. Muito comum. Legal. Cara, das anemias, realmente, assim, quando a gente aprende na faculdade, a gente aprende que a ferropriva é a menina dos olhos. Ainda é? É a mais comum, né? A mais prevalente, realmente, na população em geral, né? Não só Brasil, mas a nível mundial é a mais prevalente, assim. E quando a gente fala de anemia, algumas pessoas podem estar ouvindo e falar assim, mas eu tenho uma anemia, só que a minha anemia é genética, anemia falciforme. Sim, tem condições genéticas, né? Tanto as talassemias, as anemias falciformes, realmente, que tem essa condição onde ela muda a estrutura, né, da hemoglobina, mas é bastante frequente, né? Mas ainda assim, realmente, a questão da anemia ferropriva é a que mais aparece. E principalmente essas queixas, ou mulher jovem que tem esse fluxo menstrual aumentado, ou então pós-bariátrico, isso é bastante comum. No consultório eu pego às vezes uma paciente que tem uma enxaqueca, e a enxaqueca dela é atípica e tudo, tem que pedir alguns exames complementares, mas no exame físico eu vejo que ela está hipocorada, aí acaba vem ali uma anemiazinha, eu falo, pediu uma cinética de ferro. Completa, né? A nossa ferritina, né? Nós hematologistas gostamos ali do índice de saturação de transferrina, a gente gosta da cinética completa. Eu tento pedir o mais completo possível. E aí, de vez em quando, eu tenho umas surpresas, assim, eu vejo umas coisas bem aleatórias, uns pacientes bem diferentes, às vezes pego uma hemocromatose, coisas bem diferentes. Mas na mulher jovem, a enxaquecose é muito comum eu pegar uma anemia ferropriva ali, por um volume maior na menstruação. Sinais de alerta que você poderia dar para os nossos amigos que são, por exemplo, médicos de família e comunidade, para eles começarem a pensar nessa possibilidade de pedirem exame complementar? Então, novamente, né? A anemia não tem um sintoma específico, mas o paciente que chega com aquele cansaço excessivo, que aparentemente não tem nenhuma causa, assim, né, diretamente ligada. Depressão, ansiedade, burnout, hipotiroidismo. Diversas causas, mas sonolência, às vezes dificuldade em realização de atividades diárias, até mesmo manifestações físicas, né? Realmente aquela palidez, a mucosa, né? A gente consegue olhar no olho mais hipocorada, e tem algumas queixas às vezes, né, ligadas a alguns fatores, por exemplo, né, o ferro, a gente volta para a deficiência do ferro, então mulheres com queda de cabelo, unha quebradiça, realmente um cansaço inexplicado, são, né, uns sinais pra gente prestar atenção e falar assim, esse paciente realmente pode estar com uma anemia, não é só, né, uma noite mal dormida, não é só muito trabalho, é algo além disso e merece ser investigado, né? Também não é ignorar, né, tudo que o paciente fala, novamente, cada paciente tem sua história, tem suas queixas, então é entender e tentar, né, construir junto com ele um tratamento, né, melhor. E como é que você maneja, por exemplo, expectativas das doenças? Porque eu penso assim, anemia. Cara, tem meu vizinho tem anemia, né? O pessoal comumente acha que é uma coisa super simples. Comum, muitas pessoas vêm, né, com uma experiência próxima, né, ou de familiares, ou realmente um vizinho, um conhecido, não, ele tem anemia, tratou, ficou bem. Mas realmente, eu tento explicar pra eles que a gente não vai se resolver da noite pro dia. É um acompanhamento. Mas eu tô aqui pra gente melhorar principalmente essa qualidade de vida. O foco é na qualidade. Claro que tem que entender a condição básica que tá levando a anemia e tratar ela, né? Pra melhorar a qualidade de vida. Eu acho que é conversar e alinhar com ele também as expectativas dele. Doutora, semana que vem eu já vou estar jogando bola. Calma, vamos ver, não é bem assim, né? Eu acho que esse alinhamento de expectativa é uma parte que, agora, pro colega que está ouvindo, né? Esse podcast foi quase todo voltado pro público leigo, mas pro colega que está ouvindo, alinhamento de expectativa sempre é um desafio. Sim. Na sua prática ali, o paciente tem essa dificuldade de comunicação, tem essa dificuldade de conexão às vezes, ou não? É uma questão de público? O que você acha, assim, na sua prática? Não, eu acho que depende, né? Cada pessoa é uma pessoa, tem uma história, né? Tem um passado, tem uma vivência diferente. Então, quando a gente entra numa consulta, aos poucos a gente vai conseguindo entender, né, o que a pessoa está entendendo, quais, assim, as principais dúvidas e questões dela. Eu tento, né, sempre explicar do zero, acreditando que realmente tem muita gente que chega, porque eu li no Google, eu já tô... Aí lança, assim, termos técnicos, eu falei, nossa, realmente foi a fundo, mas eu parto do princípio que o paciente realmente não sabe, não fez, não estudou uma faculdade de medicina, não se especializou em nenhuma, né, clínica, assim.
Então eu tento explicar realmente do zero, do basal, desde que realmente a anemia é a redução dos glóbulos vermelhos, às vezes eu até mostro, né? O sangue tem as hemácias, tem a série branca, tem as plaquetas, mas é tentar realmente explicar e tirar todas as dúvidas possíveis, entender, né? E falar pra ele que, novamente, às vezes não vai ser nessa primeira consulta que a gente vai conseguir resolver tudo, mas é o acompanhar, né? Muitas vezes o cuidado não é só pedir um exame, passar um remédio, é acompanhar, né? Escutar o paciente. Eu prezo muito por isso, que eu sinto que às vezes as consultas são muito corridas, assim, o médico muitas vezes não tem culpa disso, mas a gente tem que tentar o melhor, né? Nem o paciente também, então é um ajuste ali, né? Complicado, mas... E eu lembro que eu sempre aprendi com os professores de hematologia e tudo mais, e na prática também, que hematologia era uma especialidade de consulta longa. Como eu falei, né? A gente adora uma história clínica, a gente adora exames de, nossa, pode trazer. Eu falo, traz, se você tiver em casa, você pode trazer que a gente dá uma olhada rápida, assim a gente consegue, eu gosto. É muito comum a dúvida do paciente em relação à alimentação. Se eu comer beterraba resolve minha anemia? Cara, assim, eu vejo muito isso. Não sei você. Vê muito também? Não, vejo. Assim, eu falo pro paciente, assim, olha, uma boa alimentação, uma alimentação rica, né, e diversa, é importante para diversos fatores da sua saúde, mas vai resolver a anemia em 100%? Não vai. Né? Claro que, aí novamente, se for por deficiência de ferro, tem alguns alimentos que são mais ricos em ferros que outros, mas não é isso, né, substancialmente, que vai resolver a sua anemia. Então eu falo, então, você tá comendo bem? Continua, com certeza, continua, isso é importante para você. Mas, novamente, para a anemia, talvez não seja isso que vai fazer, né, o divisor de águas do seu tratamento não seja só a alimentação. Nem bater fígado no liquidificador? Não, nem bater fígado, pelo amor de Deus. A paciente apareceu para mim, era uma mulher jovem, e tava esse cansaço excessivo, numa medida assim, desesperada. Não, doutora, porque eu peguei o fígado, bati no liquidificador com folhas, com beterraba, e tomei. Eu falei, não, meu Deus, assim, não sei de onde ela pegou essa informação, que o fígado, né, a gente sabe realmente que tem, né, falado, tem muita fonte de ferro, ok, mas bater no liquidificador crua, assim, a carne crua, eu falei, nossa, não, pode parar com isso, não é assim que a gente vai resolver essa anemia. Eu não trato assim a sua anemia, mas aparece bastante, e fala, nossa, eu tô me alimentando bem, nada resolve. Eu falei, sim, mas continua se alimentando bem, aí a gente resolve o resto depois. Como a gente está falando para o público em geral, tem gente que tem que fazer ferro venoso e tem gente que tem que fazer ferro oral. Tem, assim, na verdade, o ferro oral, ele é um bom medicamento, né? Pela boca, tá, gente, o oral, né? O oral, que toma junto com água, né? Enfim. Ele é um bom medicamento, mas tem algumas condições em que a pessoa tem uma anemia mais grave, a gente precisa, né, subir essa correção mais rapidamente, aí entra o ferro venoso, né? A gente tem formulações mais novas de ferro venoso, em que normalmente, às vezes, uma única infusão ou duas a gente já consegue resolver, tem poucos efeitos adversos, né? Poucas reações ao medicamento. Então, tem essa diferença, sim, no tratamento do ferro venoso para o ferro oral. Perfeito. Em relação à anemia, também tem eu acho que isso aí a gente vai entrar num ponto que é um tabu, uma coisa que foge da ciência, mas que eu já li muito, que tem tipo sanguíneo que tem mais anemia. Não tem essa correlação Não tem. Não tem. Mas entende mais ou menos de onde tenha surgido isso, cara? Não, sinceramente, eu não sei. Se alguém lá deve ter falado, às vezes, na população que ele estudou, podia ter algum viés de algum tipo sanguíneo que, né, coincidentemente, a população tinha mais anemia, mas não tem essa correlação na prática clínica, não tem. Mas tem correlação geográfica às vezes, né? Por exemplo, talassemia amino. Anemia falciforme tem uma correlação, mas com tipo sanguíneo em si, não que eu desconheço essa... Perfeito, tranquilo. Por exemplo, a família da minha esposa, quase todo mundo tem uma hemácia, uma célula vermelha menor do que o normal. Sim. Uhum. Isso é normal, assim? Ou isso... A gente até investigou a talassemia minor para ela. Às vezes, né, a gente faz esse exame de uma eletroforese de hemoglobina, que é justamente para estudar, né, como se fosse a população das hemácias. Só que tem algumas hemoglobinopatias, que é que a gente chama, que muitas vezes não muitas vezes, mas a gente não consegue, às vezes, captar na eletroforese. E a pessoa tem algo que a gente não consegue, né, dar nome para aquilo. As talassemias, as doenças falciformes são, né, as mais comuns, que ainda assim não são tão frequentes assim, mas na população brasileira até que apresenta bastante, né, a questão da anemia falciforme. Mas às vezes tem alguns casos realmente que a pessoa tem nessa microcitose, que é o termo que a gente usa para quando as hemácias são menores, e que a gente não identifica muito bem, né, o porquê. Pode acontecer. Então mesmo o médico investigando, tá, gente, nem sempre vai chegar a um diagnóstico.
Pode acontecer. É engraçado que eu falava, muito comum do paciente falar assim, não, mas o médico bom é aquele que tem resposta para tudo. Na verdade, é o contrário que a gente vê muito, né? O médico bom é o que tem muita dúvida. Sim, porque exatamente, quanto mais a gente estuda, mais dúvida surge. Aí reconhecer que a gente tem, né? Tem dúvida, tem que estudar, justamente. Aquele médico que acha que sabe tudo, às vezes para ali de estudar e na medicina todo ano tem uma novidade, tem uma atualização. Então, acho que é isso, é o continuar estudando e aprendendo, né? Muitas vezes a gente aprende até com o paciente, né? Vivência, essas coisas, na medicina nada é 100% ou nada é sim ou não. Então, realmente tem essas nuances, essas diferenças, né? E tem anemias, assim, você já viu algum caso que veio pra ti com uma anemia, era uma coisa mais grave? Sim, né? Normalmente a anemia, às vezes, é só aquela ponta do iceberg, né? Pode ter por trás de alguma neoplasia, né? Seja hematológica ou um tumor sólido. Mas, né, no mundo da hematologia, a gente pensa muito nas leucemias agudas, em que realmente, né, o paciente evolui de uma forma, né, um pouco mais rápida e os sintomas ficam mais exuberantes, né? Normalmente, né, esse cansaço excessivo, ele vem associado de outras manifestações clínicas, né? E, pelo menos, né, graças a Deus, a leucemia não é uma doença tão comum assim, né? No meu mundo, no meu viés, é comum, mas na população em geral não é. Mas realmente, né? As leucemias agudas são aqueles temas mais, né? Que o paciente, eu tenho leucemia, enfim. Mas... Doença mais grave, né? Geralmente, no imaginário popular também. Sim, né? e realmente, né? É uma doença mais grave. Perfeito. Então, assim, Maria Isabel, quiser dar um recado final aqui pro pessoal, pra gente ir caminhando aqui pro final, o que você diria para eles? Alguém que está ouvindo e tem dúvidas sobre anemia, pode mandar dúvida no comentário, pode procurar alguma rede social. Eu acho que é isso. Eu acho que é importante hoje em dia a gente não ignorar, né, o que a gente sente, né, os nossos sintomas e procurar ajuda médica. Então, realmente, esse cansaço excessivo não é só uma noite mal dormida, não é só uma rotina, né, exaustiva. Tem que entender se tem algo além disso, novamente, né? Claro, uma boa alimentação é fundamental, é importante para diversos motivos da sua saúde, mas para anemia, a gente tem que identificar a causa e tratar a causa base da anemia. Entendi, perfeito. Então, Maria Isabel, para finalizar, tem algum recado para dar pro pessoal que tá ouvindo? Sim, né? Eu acho importante a gente escutar o nosso corpo, né? Então, assim, não ignorar, né, esses sintomas que a gente apresenta, seja um cansaço excessivo, essa sonolência, entender que muitas vezes não é só uma noite mal dormida, não é só uma rotina de trabalho, né, exaustiva. Eu acho que é reconhecer e procurar realmente um médico, um especialista, uma ajuda para, né, identificar, se tem anemia, identificar a causa e começar o tratamento, né? Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Então, pessoal, eu estou deixando o telefone do consultório da doutora Maria Isabel aqui na legenda, deixando o site da haberfeld.med, as redes sociais da doutora Maria Isabel, o site da doutora Maria Isabel. Marque a sua consulta se você tiver qualquer dúvida de anemia ou condições hematológicas, condições do sangue. Ela é uma super especialista, vai conseguir te ajudar de maneira satisfatória, de maneira muito cientificamente embasada. Não perca essa oportunidade. Se você gostou do nosso podcast, encaminhe para os seus amigos. Se você tem alguém que queira saber um pouco mais sobre anemia, encaminhe esse podcast. Se você gostou também do jeito que a gente fala, gostou da nossa roupa, dá aquela curtida lá, tá certo? Não perca, nós estamos no YouTube, estamos no Spotify e é sempre um prazer ter vocês. Qualquer dúvida, a doutora Maria Isabel falou que pode mandar para o Instagram dela também. E qualquer dúvida sobre a Haberfeld, que nós somos um coworking em que você pode atender aqui no nosso espaço utilizando apenas um turno, então fazendo aquela economia super legal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.